Shalom, tudo bem? Eu sou o Marcos Viana e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Avivamentos. O avivamento que eu vou trazer para vocês hoje é o avivamento da Rua Azusa, o avivamento mais conhecido aí dos últimos tempos, do último século. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você já se interessou por esse assunto, já clica aqui em gostei, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas, para que você receba aí toda semana mensagem de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar nesse tempo. Entre os anos de 1904 e 1905 estava acontecendo o avivamento do País de Gales. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o avivamento do País de Gales, clica aqui. Em algum canto da tela vai aparecer um card e você vai poder conferir o relato desse avivamento que marcou muito. E esse avivamento do País de Gales influenciou muitas pessoas ao redor do mundo, e entre essas pessoas, um pastor chamado Joseph Smale. Esse pastor americano foi até o País de Gales para conferir o que Deus estava fazendo naquele lugar. Ele pôde receber ali um pouco do fogo que aconteceu naquele avivamento do País de Gales, e ele trouxe esse avivamento para os Estados Unidos. Lá ele começou a influenciar pessoas a buscarem o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. Esse movimento não teve tanta repercussão, mas foi o suficiente para espalhar a chama, e vários focos de busca pelo avivamento começaram a acontecer ali nos Estados Unidos. Então ali já algo de Deus estava começando a acontecer. Uma dessas pessoas que estavam incendiadas pela busca do Espírito Santo era um homem chamado Charles Parham. Ele era um pregador conhecido nos Estados Unidos e ele pregava sobre o Espírito Santo. E esse homem tinha um discípulo chamado William Seymour, e esse futuramente viria a ser o líder do movimento, o líder do avivamento da Rua Azusa. Esse homem chamado William Seymour aprendeu muito sobre Deus com o seu mestre, o seu mentor, que é o Charles Parham. E ali ele começou a entender que o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E essa chama que veio do País de Gales acendeu o coração de William Seymour, que começou a pregar sobre esse princípio, sobre o dom de falar em línguas. E ele começou a buscar isso de forma incessante. Uma chama em seu coração se acendeu para que o Espírito Santo enchesse a terra onde ele estava. Em uma das reuniões em que ele estava pregando, uma mulher foi tremendamente tocada e impactada pela mensagem que ele estava trazendo, e o nome dela era Nellie Terry. E essa mulher convidou William Seymour para pregar em sua igreja. Ela conversou com os seus pastores e eles convidaram William Seymour para pregar em sua igreja. Essa era uma igreja batista e ficava em Los Angeles. O William Seymour foi lá pregar, ele pregou durante 2 noites. E ele pregou sobre a mensagem que ele estava trazendo, que era sobre o Espírito Santo, sobre o falar em línguas, sobre a evidência do dom de línguas, e que ele estava buscando isso. Mas essa mensagem não foi muito bem aceita pela igreja, não foi muito bem aceita pelos membros e pela liderança, porque ele mesmo ainda não era batizado com o Espírito Santo e ele não falava em línguas. Portanto, o ensinamento que ele trouxe foi rejeitado. Mas a pregação dele não foi em vão, porque algumas pessoas foram impactadas por esse ensinamento, pela pregação que ele trouxe, e o convidou para que ele fosse na casa deles. E ali começou-se um núcleo familiar, e eles começaram a buscar o Espírito Santo juntos. Todos os dias William Seymour pregava, e eles tinham reuniões de oração, eles buscavam a presença do Senhor, e eles buscavam o batismo com o Espírito Santo, e eles ficaram ali incessantemente. Quase que todos os dias tinham essas reuniões de oração, e eles buscavam ardentemente o batismo com o Espírito Santo. Mais ou menos 5 semanas após o começo dessas reuniões, um homem foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Esse homem se chamava Edward Lee. Naquele mesmo dia, William Seymour fez uma pregação, e após a pregação, mais 6 pessoas começaram a falar em línguas.
o Espírito Santo estava descendo sobre aquele lugar, a presença de Deus estava enchendo aquele lugar, estava marcando aquelas pessoas. Conforme o tempo foi passando, mais pessoas se ajuntaram àquela reunião familiar e as pessoas começaram a se amontoar naquele lugar para entender o que estava acontecendo. Muitas pessoas chorando e gritando e urrando, e eles não entendiam bem o que estava acontecendo, mas aquilo começou a chamar a atenção da vizinhança e as pessoas começaram a procurar aquele lugar e aquela casa começou a ficar cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia, tanto da presença de Deus como das pessoas que se aglomeravam para estar naquela reunião, a ponto de que a varanda da casa cedeu e caiu. Então já não era mais possível por causa do tamanho, da quantidade de pessoas que estavam naquela casa que continuasse ali. Então eles foram obrigados a procurar um lugar para se reunir. Mas fique tranquilo, existem relatos de que após o incidente nenhuma pessoa se feriu. E então eles foram procurar algum lugar onde eles pudessem se reunir. E depois de algum tempo de procura, eles finalmente acharam um galpão. Era um galpão grande, mas o galpão estava totalmente acabado. Existem relatos em jornais dizendo que o local era imundo, era como se fosse um barracão caindo aos pedaços e as pessoas se aglomeravam naquele lugar de forma insana. Esse galpão ficava na rua Azusa 312 e ali antes já tinha funcionado uma igreja. Era uma igreja metodista africana, uma igreja de negros, mas após a igreja se mudar daquele endereço, aquele lugar virou uma casa de atacados, um depósito de madeiras, um curral, depois foi uma funerária e depois ainda foi um estábulo, mas o aluguel era apenas $8 para a época. Então eles ficaram ali mesmo, eles fizeram uma boa limpeza, uma grande limpeza no lugar e começaram a colocar caixotes de madeira e pranchas de madeira em cima desses caixotes para que as pessoas pudessem sentar, e essa era a estrutura do lugar. Era bem rudimentar, era muito simples, mas o que enchia verdadeiramente aquele lugar não era a beleza, não era a estrutura ou a arquitetura, era a presença de Deus. Começaram-se a fazer os cultos naquele lugar e os relatos dizem, como no vídeo do País de Gales, os relatos dizem que o dirigente do culto era o próprio Espírito Santo. Algumas pessoas começavam a falar em línguas, outras pessoas se levantavam para interpretar as línguas que estavam sendo faladas. Curas espontâneas aconteciam naquele lugar. Existem relatos de que a presença de Deus era tão forte, existia uma nuvem muito densa a ponto de as crianças correrem entre as nuvens brincando de esconde-esconde. Os relatos dizem que as pessoas não conseguiam ficar em pé, tamanha a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então era muito forte, muito envolvente a presença de Deus naquele lugar, a ponto de que existia muito trânsito, tanto de pessoas como de automóveis na região da Rua Azusa, porque a procura por aquele lugar era tão intensa, o volume de pessoas era tão intenso que não existia mais um horário para culto. Então aquele lugar ficava aberto 24 horas e 24 horas por dia a presença de Deus estava nesse lugar e as pessoas se amontoavam para sentir a presença de Deus, para serem tocadas pelo Espírito Santo, para receberem o dom de falar em línguas e os demais dons do Espírito Santo. Então aquela atmosfera permaneceu naquele lugar de forma tão intensa que pessoas do mundo todo vinham até a Rua Azusa, vinham até aquela igreja rudimentar e precária para receber um pouco da porção do que Deus estava derramando naquele lugar. Esse avivamento foi tão marcante e tão intenso que hoje, mais de 100 anos após esse marco da história, nós ainda estamos falando desse avivamento, ainda estamos recebendo o impacto do poder de Deus que foi derramado naquele lugar. Existem relatos de que esse avivamento permaneceu aí por volta de
de 6 ou 7 anos e começou a perder um pouco da sua força em 1913. Mas o impacto gerado por esse avivamento, por esse derramar do Espírito Santo na Rua Azusa, realmente foi grande e marcou não somente uma geração, mas várias gerações. E é esse fogo que nós estamos buscando para os nossos tempos. O líder do movimento, William Seymour, ele pregava algumas coisas e ele pontuou da seguinte forma. A primeira delas, salvação por fé. A segunda, santidade. A terceira, línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Cura como parte da redenção do Senhor. E quinto, o iminente retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. E esse foi o marco do ministério de William Seymour. Ele pregou esses 5 pilares enquanto ele teve forças para isso. E muitas pessoas foram abençoadas pelo ministério de William Seymour, porque ele teve paixão, ele teve uma busca incessante e ele teve um desejo ardente de receber o Espírito Santo. E quando pessoas com esse coração se juntam e se encontram, um grande impacto é gerado no reino espiritual. Então, se nós queremos trazer o avivamento para os nossos tempos, nós precisamos entender a história para que nós possamos buscar a Deus com intensidade e atrair o coração do Espírito Santo para que se manifeste no nosso tempo. Amém, irmãos? Você se interessou por esse assunto? Então eu quero te recomendar um livro. É esse aqui. A História do Avivamento da Rua Azusa, de Frank Butlerman. Ele presenciou, ele viveu todo esse momento com William Seymour. Ele era um companheiro de William Seymour. E eles viveram juntos essa experiência do avivamento e ele relatou nessas páginas como foi essa história. Muito desse conteúdo foi tirado desse livro, e então é um bom livro aí que eu recomendo para sua leitura. Então, essa foi a mensagem de hoje. Nós conversamos aí sobre o avivamento da Rua Azusa. Se essa mensagem te abençoou, então eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém para que essa mensagem realmente chegue a quem precisa. Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo e o reino está em ação.